E aí pessoal, tudo bom com vocês? Voltando então aqui para as nossas aulas, né? Hoje nós iremos trabalhar com a função se. A função se é uma das funções mais utilizadas aqui dentro do Excel, tanto sozinha ou como condição para outras funções, que a gente vai ver mais na frente, beleza? A função se, o que ela nos traz? Ela nos traz uma resposta que será verdadeira ou falsa, beleza? Então, bora para o vídeo, bora para a tela para a gente ver. Então, pessoal, aqui nós temos alguns exemplos já. Então, vamos ver aqui como que funciona a nossa função se, beleza? Aqui, o que nós queremos fazer é o seguinte: eu quero saber se o que está escrito nessa B6 é o que está escrito no B6. Vou colocar uma condição aqui para vocês entenderem. Igual, sinal de igual, toda função começa com sinais de iguais, ok? Se ela já apareceu aqui para nós, correto? Aperta a tecla Tab, ela vai nos trazer aqui a seguinte questão: o teste lógico. O que seria o teste lógico? É entender alguma coisa, certo? Se aquilo que eu estou propondo, que eu estou procurando, é verdadeiro ou falso, beleza? Então vou colocar aqui o seguinte: se a célula B3 for igual à palavra maçã, ponto e vírgula, o que ela vai me trazer? Ela vai me trazer a nomenclatura verdadeiro. Verdadeiro é uma palavra que aqui no Excel, tanto a palavra verdadeiro e falso, ela não precisa de aspas. Mas se eu quisesse colocar qualquer outra coisa aqui como ok, negativo, aí eu teria que utilizar aspas. Mas verdadeiro e falso, essas duas palavrinhas, elas não precisam de utilização de aspas, tá bem? Coloca aqui ponto e vírgula. Se a minha B3 não for a palavra maçã, então ele vai me retornar um valor. E qual valor que eu quero que retorne? Vai ser a palavra falso. Beleza? Coloquei aqui a palavra falso. Vou fechar aqui a minha função e vou dar um Enter. Tá vendo? Então, a palavra maçã que está em B3, ela é verdadeira pela condição que nós colocamos. Vou copiar aqui a fórmula que nós fizemos para baixo. E agora aqui apareceu falso. Por que apareceu falso? É porque o que foi testado aqui foi a célula B4. Quando a gente copia uma fórmula, por exemplo, aqui do C3 e cola ela em outro lugar, vou colar aqui num lugar diferente, vou colocar aqui em C11, por exemplo, e dou um Ctrl V, ele entende que nós queremos ver o que está escrito em B11, entendeu? Ele segue aqui, ele tem uma noção de que a gente está querendo saber de outro lugar, de outro campo, beleza? Então, só voltando aqui no nosso teste, ele procurou aqui em B4. B4 é a palavra laranja, tá vendo? Então, como a palavra laranja não é igual à palavra maçã, que nós colocamos aqui na função se como condicionante, ele retornou um valor como falso, tá vendo? Poderia colocar aqui, talvez de verdadeira, entre aspas, ok e falso, tá vendo? Ele deu ok e deu falso ali. Então, quando foi maçã, a condição está certa, ele dá um ok. Se eu mudei aqui para pera, ele nos trouxe falso, certo? A função se, ela não tem só essa função de retornar para a gente palavras. Ela pode também fazer como se fosse uma continha. Aqui a gente vai colocar um exemplo. Eu quero adicionar algum número aqui, por exemplo, número 10. E vou colocar uma função se que vai ser baseada da seguinte forma. O argumento que nós iremos utilizar é o seguinte: se o B6, que é essa célula que nós estamos aqui, for menor do que o numeral 100, menor do que 100, ponto e vírgula, o que ele vai me retornar aqui? Eu vou escrever menor que 100, e se for um valor maior do que 100, então ele vai me trazer maior que 100, beleza? Fechei aqui o parêntese,
Então ele nos mostrou aqui que 10 ele é menor que 100, 50 ele é menor que 100, 150 ele é maior que 100. E se fosse 100? 100 ele é maior do que a nossa condição que nós colocamos aqui. Ou seja, os números que são menores que 100, de 99 para baixo, ele é maior que 100, porque pelo nosso argumento, o número 100 ele é maior que 100, certo? Ficou meio estranho aqui a palavra, mas dá para entender a lógica, beleza? Pessoal, avançando aqui para o nosso segundo exemplo, que é um exemplo mais prático, nós temos aqui alguns itens, algumas quantidades desses itens, o custo unitário de cada um desses itens e temos o total. Aqui então nós utilizamos a forma soma de multiplicação e soma para a gente pegar os valores aqui embaixo, beleza? Então multipliquei o valor de 2 desse widget vezes o custo, dá um total de 19,52, beleza? Das geringonças, são 3 geringonças a um custo de 3,42, que dá um total de 10,26. O custo somado dá este valor aqui, unitário, e o custo total dá este valor aqui, ok? Então, o que vai ser o pulo do gato aqui? A gente vai colocar algumas condicionantes para a gente poder aprender aqui, beleza? O nosso imposto, aqui agora só fazendo um bônus para vocês, porque aqui, o que são as duas condições que nós queremos colocar? É se sim ou se não. E como você pode ver aqui, tem uma setinha do lado. E essa setinha tem justamente essas duas opções, tá vendo? Essas duas opções, elas são obtidas através de listas que estão aqui dentro de revisão, fórmulas, cadê? Dados. Essas listas ficam aqui no campo de ferramenta de dados, validação de dados, certo? Aqui foi feito uma listinha simples, vou fazer uma aqui do lado só para vocês verem. Essa validação de dados, vou introduzir só essa lista de forma rápida aqui para a gente avançar com a nossa aula de função, que é o nosso tema aqui. Coloquei lista. Nessa célula eu quero que tenha três condições diferentes. Eu quero que tenha V, F ou S. Então, vou dar um OK aqui. Ele traz para mim as três opções, tá vendo? V, F ou S. Mais para frente, a gente vai ter uma aula apenas de lista e eu explico para vocês com mais calma como que vai ser isso. Provavelmente na próxima aula, quando a gente estiver fazendo uma função um pouco mais diferente, um pouco mais complexa. Aí a gente trabalha um pouco sobre isso, tá bem? Vou deletar aqui, voltar. Então a lista vocês entenderam, certo? Então qual que vai ser a condição que nós iremos fazer? Aqui embaixo eu já coloquei a somatória de todos esses itens, que é de H8, que é o valor aqui de imposto se tiver ou se não, o valor da remessa se tiver ou se não e o valor total. Porém, eu coloquei o valor aqui de impostos e está dando zero, tá vendo? É porque eu ainda não coloquei a nossa função. Então, vou iniciar com a nossa função aqui, beleza? A função será se, o teste lógico, se neste campo aqui, que será o G8, tiver a palavra sim, que é se nós temos imposto de vendas ou não, o valor verdadeiro será este valor que nós temos aqui total, vezes, vou colocar aqui um valor aleatório de impostos, como se fosse 8,25%. 8,25% ele tem que ser descrito aqui na fórmula em forma decimal, beleza? Então seria 8,25 dividido por 100, que dá 0,0825, ok? Ponto e vírgula. E se o valor for falso, o que eu vou trazer aqui é nada. É só o valor de cima, aliás. Vou pegar aqui só o valor de cima, porque a gente não vai multiplicar por nenhum imposto. Vou fechar aqui, vou dar um Enter. Então, olha aqui para vocês verem. Aliás, aqui eu vou colocar 0, porque eu quero saber só o valor do imposto. Então, eu vou colocar o valor 0.
Então aqui eu tive zero de impostos quando eu coloco o não, entendeu? Se eu clico aqui e coloco que teremos imposto sobre esse total, ele automaticamente me dá um imposto sobre esse valor, que é o valor de 8,25%. Vamos colocar aqui para a gente dar uma olhada. 8,25. Colocando aqui mais algumas casinhas. Vamos colocar o símbolo de igualdade. Este valor, deixa eu colocar mais embaixo aqui, que a minha cara está atrapalhando, né? Este valor aqui, vezes esse percentual. Aqui. É exatamente o mesmo valor. Tá vendo, pessoal? Então é isso. Remessa. Se nós tivermos remessa, vamos colocar aqui também, é igual. Se, novamente, o mesmo teste lógico, este valor de G10 for igual a 5, fechei o parêntese, ponto e vírgula. Nós vamos pegar a quantidade, porque a nossa remessa será em cima da quantidade, beleza? Nós pegaremos a soma da quantidade, olha só para você ver, estou usando a fórmula se e soma no mesmo lugar. Soma, peguei aqui, beleza? Fechei, vezes o valor que seria. Vamos colocar que cada remessa nossa custaria R$3. Então, vezes R$3, 3,00. Ponto e vírgula. Caso a gente não tenha valor de remessa, vou colocar aqui o valor 0. Fechei o parêntese, dei Enter. Aqui eu cometi um erro. Na verdade, a gente quer a somatória da quantidade de remessas. Eu coloquei aqui no custo. Então, vamos apagar aqui. Certo? Vou selecionar a quantidade para fazer a somatória correta e fechar aqui o parênteses. Dei Enter. Olha só para vocês verem. Eu tenho 5 itens. 5 itens para poder enviar. Então, esses itens, eles têm um custo de envio de R$15, que cada um custa R$3, entenderam? E aqui eu tenho a somatória de tudo. Ah, André, mas eu quero facilitar ainda mais isso. Então, vou também introduzir aqui para vocês as nomenclaturas, gerenciamento de nomes que nós podemos utilizar aqui, certo? E vocês vão entender para que serve isso. Perdão. Aqui em fórmulas, nomes definidos, gerenciador de nomes. Aqui eu já criei um antecipadamente que se chama imposto sobre venda, que ele é de 0,0825, que é o mesmo valor de imposto de vendas que nós temos aqui. Vou criar aqui o de remessa, que é para vocês verem como que vai ser. Novo. O nome dele será remessa, beleza? O escopo é onde que ele vai ser utilizado. Você pode escolher para funcionar em cada uma dessas abas que nós temos aqui, ou em toda a nossa pasta de trabalho, que é todo esse conjunto, todo esse arquivo que nós estamos fazendo aqui, beleza? E esse valor aqui será de R$5. Vamos apagar aqui, cadê? É igual a 5,00. Ok? Vou dar um OK aqui. Então, nós temos aqui dois nomes, imposto sobre vendas, e temos remessa, beleza? Ah, André, mas para que isso serve? Então, como a gente colocou aqui um número como variável no nosso argumento, no nosso valor, que vai voltar como verdadeiro, eu posso escrever aquele nome que nós temos lá, aqui, ó, imposto, tá vendo? Quando nós começamos a digitá-lo, ele já aparece aqui com esse símbolo, que é de um nome já pré-definido, tá vendo? E é o mesmo nome que está lá, imposto sobre vendas. Então, eu clico aqui, eu aperto Tab e ele escreve aqui imposto sobre vendas, tá vendo? Quando eu dou Enter, ele entende da mesma forma, certo? Vou colocar aqui não, ele entende como 0, se eu coloco sim, ele entende como esse valor. Ah, mas e se eu quiser mudar esse valor? Venho aqui no gerenciamento de nomes, por exemplo, e coloco o valor aqui de 10%. Coloquei 10. Ele vai entender aqui também como 10. Quer ver? Coloco aqui não. Vou colocar aqui sim.
Tá vendo? Ele pegou o valor e colocou aqui com uma casa decimal a menos, mas esse valor dividido por 10, 2,98. Ah, André, mas para que serve eu fazer essa troca dessas questões e tudo mais? É mais uma coisa para aprender. E aí, isso vai ser útil para mim para quê? Então, para que isso aqui vai ser útil para você, pessoal? É o seguinte, se você trabalha com uma aba aqui embaixo, se você quiser criar uma aba só de impostos, de informações que você quer utilizar em toda a planilha, você consegue utilizar esse gerenciamento de nomes em qualquer uma das abas. Por exemplo, eu vou voltar aqui na nossa primeira aba que nós temos de noções básicas, e se eu clicar aqui igual e escrever imposto sobre vendas, ele já vai trazer esse número para mim. Imposto, aperto Tab, Enter. Ele trouxe aqui para mim, tá vendo? Os 10% que nós havíamos definidos aqui no gerenciamento de nomes. Então, serve para a gente ter uma base de dados e a gente altera só naquela base de dados, entendeu? Essa foi só uma introdução também para vocês, porque o gerenciamento de nomes nós também podemos utilizar listas que nós escrevemos aqui para a gente poder utilizar como base de dados, entendeu? Então, pessoal, essa aula é de função se, uma das fórmulas mais utilizadas também aqui no Excel, e a gente encerra por aqui, beleza? Até mais!